Na quase véspera de Natal, uma notícia pesada causou um alvoroço no meio automobilístico, né? Podendo até mudar o jogo para uma marca que vinha em plena ascensão no mercado brasileiro. No dia 23, mais de 160 trabalhadores chineses foram resgatados numa situação de trabalho análogo à escravidão, numa obra da BYD em Camaçari, em Salvador. A situação revoltou a população e a marca chinesa não teve outra escolha a não ser se posicionar sobre o ocorrido. Mas será que a empresa de carros elétricos realmente teve alguma culpa? Qual que foi a justificativa para isso? Como que viviam esses chineses por aqui? E quais serão as consequências para a BYD? É o que a gente vai tentar entender melhor nesse vídeo. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Após uma operação conduzida por uma super-tarefa composta por órgãos como o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Defensoria Pública da União e Polícia Rodoviária Federal, além do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, realizado na segunda-feira, dia 23, foram resgatados 163 operadores chineses que estavam em condições análogas à escravidão num canteiro de obras onde é construída a fábrica da montadora Build Your Dreams, a popular BYD, em Camaçari, aí na região metropolitana de Salvador. Como consequência, partes dos alojamentos e da construção foram interditados para mais investigações. Durante a ação, houve um embargo das atividades de escavações profundas e a interdição da cozinha de um dos alojamentos. Uma serra circular de bancada também foi interditada por não possuir as medidas de segurança adequadas. A ação foi comunicada à BYD e à Xinjiang Group, uma das empreiteiras aí contratadas para realizar a obra. Tem imagens de como viviam os trabalhadores e realmente a situação parecia ser bem precária, como relataram as autoridades numa coletiva de imprensa. Além disso, os resgatados, que uma parte aí foi para um alojamento e a outra parte foi para um hotel, eles estão com a saúde mental e física completamente comprometidas. Fazendo um resumo de como eles viviam, eram 4 alojamentos em condições bem precárias em Camaçari, sendo, por exemplo, um banheiro destinado a 31 pessoas, forçando os trabalhadores a acordarem às 4 horas para formar uma fila e conseguirem assim se preparar para sair ao trabalho às 5:30 da manhã. As acomodações não possuíam nem condições mínimas de higiene. A situação encontrada no primeiro alojamento foi a de trabalhadores dormindo em camas sem colchões, sem armários para poderem guardar seus pertences pessoais, que ficavam misturados ali com materiais de alimentação mesmo. Já o segundo alojamento, destinado principalmente aos soldadores, apresentava condições similarmente ruins. Embora houvesse um material sobre algumas camas, era na verdade um revestimento de apenas 3 centímetros de espessura. Fora que algumas camas sequer contavam então com esse revestimento, ou seja, eles dormiam praticamente no concreto. No geral, todos os alojamentos compartilhavam problemas graves de infraestrutura e higiene. Os banheiros, além de insuficientes, eles não eram separados por sexo, não possuíam assentos sanitários adequados e apresentavam condições precárias de higiene. Para você ter uma ideia, não tinha um local apropriado para lavar roupas, o que então levava esses trabalhadores a utilizarem os próprios banheiros para essa finalidade. Existia também até um 5º alojamento, destinado aos trabalhadores de funções administrativas, só que esse, apesar de também não ser lá aquelas coisas, estava numa situação um pouquinho melhor, e esses chineses aí que estavam lá não precisaram ser evacuados. Na parte da alimentação, as coisas também não eram boas. As cozinhas funcionavam em condições alarmantes, sem armários adequados para o armazenamento de alimentos. Em um caso particularmente grave, foram encontrados aí materiais de construção civil próximo dos alimentos, e alimentos armazenados também próximos a banheiros em condições insalubres. Em um dos quartos, ocupados aí por uma cozinheira, foram encontradas panelas com alimentos preparados, deixados ali em aberto, no chão, expostos à sujeira, sem refrigeração, para serem servidos para eles comerem ali no dia seguinte. Eu não preciso nem dizer, do que se trata isso aí, que é
praticamente uma escravidão mesmo, né? A água não preciso nem dizer, né? Que era só a água da torneira ali para eles tomar e olhe lá, né? Para não morrer de sede, né? Tem também outra parte aí triste da história que eram os banheiros químicos. Tinha apenas 8 banheiros aí para aproximadamente 600 trabalhadores e ainda por cima encontravam-se num estado deplorável, sem papel higiênico, água ou uma manutenção adequada, né? Além de não respeitarem as distâncias mínimas estabelecidas também por norma. Pessoas que moram na região dizem que eles viam ali o olhar desses chineses aí de tristeza mesmo de estarem trabalhando ali. Além das condições degradantes, a situação caracteriza como trabalho forçado por conta dos diversos indicadores constatados durante essas inspeções que foram feitas. Por exemplo, os trabalhadores eram obrigados a pagar caução. Eles tinham ali 60% de seus salários retidos, recebendo apenas 40% em moeda chinesa e enfrentavam ônus excessivo para a rescisão contratual. Tinham ali seus passaportes retidos pela empresa. A rescisão antecipada do contrato implicava na perda da caução e dos valores retidos, além da obrigação de custear a passagem de volta para poder restituir o valor da passagem de ida. Para se ter uma ideia, caso um trabalhador tentasse rescindir o contrato de trabalho após 6 meses, deixaria o país sem receber efetivamente nada, já que o desconto da caução da passagem de vinda para o Brasil e do pagamento ali da passagem de retorno, na prática, configuraria então um confisco total dos valores recebidos pelos trabalhadores ao longo dessa relação de trabalho, esse tempo que ele trabalhou. Se os caras quisessem meter o pé, os caras iam trabalhar sem receber, basicamente, né, cara? É um absurdo. Para completar, a jornada de trabalho já estava fixada no contrato em 10 horas diárias, o que era gravado ali pela ausência de concessão regular das folgas previstas. Foi ainda identificado um trabalhador vítima de acidente de trabalho que estava 25 dias sem folga nenhuma. Esse trabalhador relatou cansaço e sonolência no momento do acidente, demonstrando que as longas jornadas e as condições do alojamento impediam, o descanso, foram, é claro, fatores cruciais aí para o acidente. Porque você imagina, não tem nem como descansar. Você mal se alimenta, quem dirá conseguir descansar num lugar assim, não é? Bom, eu só acho, que com tudo isso que eu já falei, já dá para a gente dizer que é basicamente um trabalho escravo, A única coisa, é que eles, em teoria, não foram obrigados a virem para cá. Eu acredito nisso, tá? Porque também, vai saber, não é? Bom, mas não deixa de ser algo tenebroso. Tratar um trabalhador desse jeito é muito triste. Mas e a BYD, que foi quem contratou essa construtora, que deixou os trabalhadores nesse estado? O que ela tem a falar a respeito disso? A BYD tem culpa? No dia seguinte ao escândalo vir a público, a BYD anunciou oficialmente a rescisão do contrato com a Xinjiang Construction Brasil Limitada, a empresa terceirizada responsável por parte das obras aí da fábrica de Camaçari. Numa nota oficial, a montadora disse ainda que já vinha realizando ao longo das últimas semanas uma revisão detalhada das condições de trabalho e moradia de todos os funcionários, mas a verdade é que eles não tinham feito nada para impedir aquilo que já vinha ali durando meses. A BYD ainda salientou, entre outras coisas, que reafirma que não tolera desrespeito à lei brasileira e à dignidade humana. Uma nota bem grande, Traduzindo, eles tiraram o deles da reta e colocaram tudo na empresa terceirizada. Porém, você tem que ser muito fanboy mesmo para poder passar pano para a empresa chinesa, Os caras, como uma empresa contratante, tem que, pelo menos, ter um mínimo de noção de qual é o tipo de empresa terceirizada que eles estão colocando ali para trabalhar para eles, Fora que quando vieram para cá, tinha todo aquele discursinho de gerar emprego para brasileiro e coisa e tal, Daí chegam e contratam uma empresa chinesa que ainda por cima só contrata chineses, Então assim, será que isso explica porque os carros aí são bem mais baratos do que o da concorrência? Enfim, uma audiência virtual conjunta ao MPT e do MTE, foi marcado para o dia 26 de dezembro à tarde, no exato dia que eu estou gravando esse vídeo, para que a BYD e a Xinjiang aí,
apresentasse então as providências necessárias à garantia das condições mínimas de alojamento e para que sejam então negociadas as condições para a regularização geral do que já foi detectado, né? Fora que para mim aí pelo menos tinha que tomar uma multona, né? Uma multona gigantesca aí também, porque pelo amor de Deus, né? Ah, é só regularizar e tá tudo de boa? Não é assim, né? Bom, qual será então o futuro da marca depois desse escândalo? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. No próximo vídeo, tchau!